E aí, Guilherme, o que eu percebi no final das contas foi o seguinte, que é daí onde eu tirei essa coisa que o evangelho é simples. Lá com 14 anos, quando eu converti, eu já tinha entendido o evangelho, a lógica básica dele. Só que no decorrer do caminho foi adicionando na minha fé um monte de outras coisas que não era evangelho, que eram doutrinas da igreja, que Uhum. eram coisas de instituição, que eu também não estou dizendo assim que essas coisas são ruins, mas a gente precisa separar o que é doutrina, que às vezes a igreja cria uma regrinha, cria um costume, que é uma forma de organizar uma determinada situação de um determinado momento, mas aquilo ali não é evangelho. Se não é evangelho, aquilo pode mudar, aquilo pode ser adaptado e tal, tal. Só que na minha cabeça, essas coisas foram sendo passadas como evangelho. E aí foi criando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Então, quando eu fui para o seminário, o que começou a acontecer foi isso. Foi como se a teologia fosse uma marreta e eu tivesse ali no meio, como se eu fosse assim, ali no meio está o evangelho que foi formado, e ao longo do tempo foi criando toda uma casca de pedra, de um monte de coisa que não era necessária. A teologia foi quebrando isso. Tic, 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 tic. Quanto mais eu entendendo a história, de onde que veio as coisas, de onde que veio tal pensamento, quem pensou isso, fulano escreveu isso, Agostinho falou isso, Lutero, Calvino, aí você vai juntando todas aquelas ideias, isso vai ajudando você a ir limpando essas coisas, para Uhum. você chegar no evangelho, falar, olha só, eu já sabia, eu já tinha entendido isso. Então, a grande dificuldade no meio dessa história não é o evangelho, é em desfazer todas essa casca que a gente criou de um monte de coisa de tradição. E lá no começo você tinha citado aquela ideia dos fariseus, né, dos religiosos ali.